Irmãos, graça e paz, estamos aqui em mais uma pastoral desse período de quarentena e eu queria pensar sobre como enfrentar o desencorajamento. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios para pensar um pouco sobre isso nessa devocional. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 11, diz assim: Eu gostaria que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Portanto, suporte-me. Tenho um zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou a Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleram isso muito bem, porque suponho em nada ter sido inferior a esses superapóstolos. E, embora seja fraco no falar, não sou no conhecimento. Em tudo e por todos os modos temos manifestado isso a vocês. Será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o Evangelho de Deus sem cobrar nada? Tirei de outras igrejas, recebendo salário para poder servir vocês, e estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Pela verdade de Cristo que está em mim, garanto que esta glória não me será tirada nas regiões da Acaia. Por quê? Será que é porque não amo vocês? Deus o sabe. A verdade é que todo ser humano, pobre ou rico, negro ou branco, fraco ou forte, leigo ou erudito, ovelha ou pastor, em algum momento da sua vida ou em vários momentos das suas vidas, passarão por situações de profundo desencorajamento. E esse texto paulino ele vai servir para a gente pensar nessa questão. Seja desencorajamento provocado por expectativas frustradas, com as demandas da vida, da existência, seja por depositar confiança em pessoas que não corresponderam a confiança depositada nelas, ou as frustrações pessoais com a nossa própria incapacidade de se manter firme em diversos cenários e situações. Paulo ele chega a Corinto pela primeira vez e ele está experimentando um cenário como esse também nesse texto, um cenário de profundo desânimo. Na verdade, esse texto é uma resposta, né, ao contexto todo. Quando ele chega em Corinto, pela primeira vez, ele estava totalmente desanimado, desencorajado, sem ânimo, porque ele teve um tempo em Filipos e um começo promissor foi esmagado pela oposição de judeus fanáticos. A mesma coisa aconteceu em Tessalônica e em Bereia. Em Atenas ele teve pouco sucesso, então digamos que de forma pragmática, numérica, o ministério dele não estava bem sucedido nessa altura. E quando ele foi para aquela ocupada, orgulhosa, intelectual cidade de Corinto, uma cidade glamourosa para os padrões da época, ele estava sem os seus companheiros de viagem, ali Silas e Timóteo, que estavam ocupados na Macedônia. Então Paulo provavelmente naquele cenário da primeira vez que ele foi a Corinto e ali para começar aquele trabalho ele estava sozinho e aquilo não tornaria as coisas tão fáceis para os dilemas que ele estava vivendo. Nessa ocasião imediata, a epístola que Paulo recebe da própria igreja de Corinto, então ele já passou por ali, ele viveu um tempo com aqueles irmãos, a igreja é plantada e tudo, e ele recebe uma carta da igreja de Corinto com algumas acusações graves, e ele precisa fazer uma réplica àquela igreja, escrever uma epístola, e essa segunda carta acontece como demanda desse contexto.
E ali algumas questões sérias, doutrinárias, foram levantadas também sobre a questão do casamento, o celibato, alimentos oferecidos a ídolos, sobre o culto público, sobre os dons espirituais. A igreja de Corinto, ela tinha como característica uma igreja que era muito afeiçoada à espiritualidade, aos dons espirituais, mas uma igreja muito pobre de caráter, né, de fidelidade doutrinária. Era uma igreja com muito carisma e pouco caráter. E Paulo ele escreve justamente essa segunda epístola para responder essas dificuldades. E é claro que quando nós olhamos para isso, fica evidente que importava muito mais para Paulo a notícia que chegava como bojo de acusações dentro dessa carta. Havia muitas coisas que inquietavam o Paulo por conta da conduta daqueles crentes de Corinto. Paulo estava preocupado com a tendência de parte da membresia daquela igreja de não fazer a devida ruptura com aquela sociedade pagã. Então a igreja estava no mundo como tinha que estar, mas o mundo estava na igreja como não deveria estar. E essa era a preocupação paulina. E isso trouxe um profundo senso de reflexão e urgência de Paulo, e ele gastou 6 capítulos dessa epístola tratando dessas questões doutrinárias pontuais, sem antes entrar no teor da própria defesa do seu apostolado, né? Então ele trata 6 capítulos falando da imoralidade, da forma mundana como aquela igreja estava vivendo. E aí ele escreve também um bom trecho, né, dessa segunda carta para defender a sua autoridade apostólica, para lidar com comentários maldosos que surgiam dentro do cenário daquela igreja, daquela comunidade, como fruto de uma visão de divisão mesmo, né, divisionista, presente ali muito forte na igreja. E uma das coisas que causa desencorajamento quando você é perseguido, caluniado e difamado é quando essas pessoas são membros da própria comunidade de fé que você plantou, que você faz parte. Então, na minha própria perspectiva cristã, na minha própria caminhada cristã, o maior número de pessoas dodóis, autocomiserativas e decepcionadas com a igreja e religião que eu tenho encontrado nessa jornada são, em grande parte, as pessoas que foram desencorajadas por comentários feitos por pessoas dentro da própria igreja. Elas foram feridas dentro da igreja, não souberam lidar internamente com isso e biblicamente com isso, e se tornaram pessoas ácidas, amargas e contra o evangelho, né? Transferiram o seu problema para Deus. Aqui com Paulo nós vamos conseguir enxergar algumas lições práticas para lidar com o nosso próprio desencorajamento. Como Paulo enfrentou o desencorajamento nesse cenário? Em primeiro lugar, queridos, nós aprendemos com Paulo que precisamos lembrar o que Deus é para nós, o que Deus é para você. Versículo 1 e 3, ele faz essa sentença dizendo que gostaria que você suportasse um pouco mais na minha loucura, portanto suporte-me. Tenho zelo por vocês com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade da pureza devidas a Cristo. Paulo, nesse texto, ele mostra que Deus é 4 coisas importantes que todo cristão precisa considerar. Primeiro, Deus é Deus. Ele não deve satisfação a ninguém, ele não deve explicação a ninguém. A soberania é justamente esse atributo. Eu gosto muito quando Robert Charles Sproul diz que, ainda no seu período presente em vida aqui, ele escreveu e disse que soberania é o atributo que Deus tem, no qual diz que ele não precisa dar explicação, ele não precisa dar nenhum tipo de sentença explicativa para a criação sobre o porquê ele faz as coisas como ele as faz, né? Então, Deus é soberano e soberania é isso, é autonomia divina.
Deus é Deus e a gente precisa lembrar que Deus é Criador, que Deus é Senhor, que Deus é tudo isso que a Bíblia diz que Ele é. Mas Paulo também nos faz lembrar que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele mostra a obra de encarnação do Cristo, a obra de filiação, a obra de adoção e as bênçãos desse ato redentivo de Deus através dessa lembrança de paternidade, que somos filhos por causa de Cristo e que temos um Pai que é o próprio Deus. E Deus é um Pai também de toda compaixão. Então, quando a gente se sentir desencorajado, a gente tem que pensar nisso. Deus, Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus é o Pai de toda compaixão e Deus é o Deus de todo consolo que traz encorajamento e graça nos momentos mais amargos da nossa vida. Nós precisamos realmente, queridos, principalmente em cenários como esse, os dias maus que estamos vivendo, dias obscuros, sermos uma luz no meio dessa escuridão. Precisamos ter uma visão biblicamente correta de Deus. Precisamos ter uma visão de Deus que não seja diluída, mas que seja cristalina por aquilo que a gente vê e acompanha nas Escrituras. Precisamos olhar para Deus e não perder Ele de vista, porque uma visão diluída de Deus gera expectativas erradas, gera frustrações e desânimos contínuos. Essa penúltima lição que eu aprendo com Paulo nesse texto é que nós temos que lembrar o que Deus faz por nós. Do versículos 4 até o 11, ele vai fazer isso e ele vai mostrar dentro desse cenário que Deus nos conforta, nos consola em nossas tristezas. Deus nos conforta em nossas tribulações. Deus faz com que consigamos suportar as provações. A gente não vai suportar por nossa habilidade ou por nossa capacidade de resistência ou de se manter firme. Na verdade, é tudo com a graça de Deus e Deus é glorificado através de nossas orações. Nós nunca vamos orar para fazer Deus mudar de ideia. Na verdade, tudo que Deus intentar fazer, Ele vai fazer porque está no pacote da soberania, dentro da economia da Trindade, do Deus que é soberano e que age, que faz como Ele quer e da forma que Ele quer. Mas a nossa oração não é para mudar a Deus de lugar ou mudar aquilo que está no coração de Deus. A nossa oração é um período onde nós somos transformados, nossos pecados são confessados e a nossa espiritualidade é aguçada para perceber aonde Deus quer que estejamos e o que Ele quer fazer através de nós e como isso estará alinhado aos seus desígnios no mundo. Então Deus é também glorificado quando nós oramos, reconhecendo a sua soberania e o seu senhorio sobre todas as coisas. A opinião pública pode nos rotular, mas nunca poderá definir quem nós somos de verdade. Nós precisamos ter uma identidade fundamentada em Deus e lembrar que Ele é fiel à aliança que Ele fez com seus filhos. Nós não precisamos de uma aprovação da opinião pública ou dos likes e etc., que muitas vezes é uma busca frenética e inconsciente por aprovação social. Nós precisamos agradar o Senhor e saber que aqueles aos quais Ele quer alcançar através de nós e dos meios de comunicação que Ele tem colocado nas nossas mãos para glorificá-lo, Ele vai fazer isso para a glória dEle. Em último lugar, nós temos que lembrar o que Deus faz através de nós. Paulo não estava preocupado em convencer as pessoas sobre quem ele era em Cristo, através das palavras sem evidência, mas ele mostrou o que Deus realizou através da própria vida dele. Nós temos a tendência de tentar ensinar Deus a trabalhar e requerer louros por aquilo que fazemos. Isso faz parte da nossa humanidade, do nosso coração muitas vezes enganoso. Tudo que somos e fazemos para Deus, irmãos, é fruto da bondade e graça dele sobre nós. Nós somos apenas, como diz Jeremias, vasos na mão do oleiro, que estamos em contínuo e constante processo de aprendizagem. E isso nos leva também à reflexão do Sproul, quando ele disse que quando nós nos tornamos conscientes da presença de Deus, tornando-nos mais conscientes de que somos criaturas.
problema é que a gente, na maioria das vezes, estamos tentando ser senhores da nossa vida, Deus do nosso próprio, da nossa própria existência, e queremos colocar Deus num papel secundário, como um gênio da lâmpada que só aparece para nos dar aquilo que a gente quer receber e não pode fazer por nós mesmos. Então, precisamos realmente orar para que Deus nos ajude nesses cenários e para que não criemos ídolos no nosso coração que venham forjar em nós expectativas que não serão saciadas porque não glorificarão o Criador. Precisamos orar para que o Deus de toda consolação nos ajude a enfrentar debaixo da sua graça todas essas circunstâncias que queiram produzir desencorajamento e desânimo em nós. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a vencer, né, o impostor que vive em mim, como dizia o Brennan Manning. Que Deus nos ajude a vencer a nós mesmos, né, as nossas próprias limitações. Então, que você sinta-se abençoado e tocado com essa meditação e que o Senhor, segundo a sua graça e misericórdia, opere no seu coração. Oremos. Pai, te damos graças, obrigado por esse tempo, obrigado, ó Deus, por tua divina providência sobre o teu povo na terra e atuação em nós. Que o Senhor fale de maneira mais profunda e aguda através dessa devocional nos corações que o Senhor quiser alcançar através desse veículo de comunicação. É o que nós oramos em nome de Jesus. Queria encorajar vocês também a curtir, a compartilhar e a divulgar o Evangelho através desse veículo de comunicação, a se inscrever no canal, porque isso fortalece a nossa comunicação e nosso ato de devoção a Deus através da pregação do Evangelho por meio desse canal. Também, se você sente-se encorajado para cooperar com a Igreja Batista Bíblica das Nações nesse cenário de pandemia e onde muitas coisas estão paralisadas e os desafios não paralisam, daquilo que a igreja tem como compromisso, está passando aí a conta bancária, você pode fazer sua oferta voluntária e independente de qualquer coisa, que Deus abençoe sua vida e família. E também vamos deixar aí links na descrição de dicas que podem abençoar a sua caminhada cristã e a sua vida cristã enquanto devocionais, enquanto aquilo que Deus pode produzir como instrumento de edificação para o seu povo. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo no domingo, a próxima devocional. Deus abençoe. Fui.